Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para enfrentar o Botafogo da Paraíba, jogo válido pela Copa do Brasil, onde o torcedor flamenguista espera um bom desempenho da equipe, claro, talvez com algumas mudanças, mas mesmo assim, o Flamengo tem condições de ir muito bem em qualquer território brasileiro enfrentar o Botafogo da Paraíba e conseguir uma bela vitória. Pelo menos é isso que o torcedor flamenguista espera, né? Claro, tem esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, depois vai ter o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e depois o jogo decisivo contra o Central Córdoba, né? Valendo, podemos dizer, uma vaga na próxima fase da Libertadores. O torcedor flamenguista está animado, mas está com o pé no chão. Acho que tem que ser com o pé no chão, não adianta querer deixar subir a cabeça, né? É o bom futebol apresentado pelo time e a gente espera que Felipe Luiz saiba administrar isso, né? Vamos acompanhar as últimas notícias aí com os créditos ao vídeo ESPN Brasil, link na descrição, final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Eficiente naquela função. E por aí vai, o Varela no lugar do Wesley, o Alan é um Bruno jogador Henrique que no tem lugar do Pedro. melhor. Bruno Henrique, ou o Juninho. Bruno Henrique vinha jogando até pouquíssimo tempo como titular, né? O Pedro só foi começar o jogo no domingo contra o Corinthians. Antes o titular, na ausência do Pedro, era o Bruno Henrique. Queria falar do Alan, muito criticado porque não conseguiu no Flamengo até pouco tempo atrás se aproximar do que foi o Alan do Atlético Mineiro, que foi um grande jogador no Atlético Mineiro, dá sinais de que tem melhorado. Legal, né? Ainda não é o jogador que muita gente esperava e tal, mas ele tem entrado com mais regularidade e quando entra ele está conseguindo ter decisões corretas, ter um pouco mais de intensidade. Acho que o trabalho do Felipe Luiz pode ajudar a resgatar o Alan, que provavelmente será titular hoje. Então é interessante para a gente ver o desempenho desses caras também, o que eles conseguem entregar, porque cada vez mais o funil vai apertando, né? Você agora tem jogos decisivos de Libertadores, ali na frente tem Mundial de Clubes e o time tem que estar na ponta dos caras. Você sabe qual é a sequência do Flamengo? Os 2 próximos jogos, depois desse de hoje? Eu não consigo decorar muito jogo. Então eu vou te falar que eu tô com a minha colinha aqui. Vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. No final de semana, no domingo ou no sábado? No domingo. E na quarta-feira vai a Argentina enfrentar o Central Córdoba, que derrotou o Flamengo no Maracanã. Super decisivo. Sim. Esse jogo pro Flamengo, que também está num grupo aí complicado. Ou seja, o Felipe Luiz tem quase que a obrigação de botar o time que ele vai botar hoje, reserva. Precisa poupar a galera, até porque o Flamengo sofreu por muito tempo com o DM, né? O departamento médico do Flamengo ficou cheio por muito tempo, com Arrascaeta, De La Cruz, Michael, Pedro. Então, agora que você está conseguindo contar com esses atletas, a pior coisa do mundo seria ter uma nova lesão. E é claro, o Eugênio tem toda a razão que o time principal nunca vai ter substitutos à altura em todas as posições. Mas quando você olha esse time que a gente botou na tela do Flamengo, você fala, pô, tá tranquilo, né? Bateria de frente contra qualquer time da Série A, se fosse jogar o Brasileirão. Contra o Botafogo da Paraíba é amplo favorito mesmo com o time reserva, não tem jeito. E acho assim, não é nada de sensitivo. Eu acho que vai vencer com propriedade hoje. Mesmo com o time reserva. Né? O caminho é esse mesmo. Acho que quando você monta um elenco forte desse jeito, é justamente para conciliar, porque tá pesado para todo mundo. Só para citar um exemplo, Bahia, por exemplo, ontem chegou a 32 jogos na temporada. Quase um campeonato inteiro e a gente não entrou em maio hoje. Então, assim, 1º de maio. E aí a perspectiva do Flamengo também é um monte de coisa. Porque você vê não Mundial. Não está muito longe disso. Né? Exato. Porque você tem Mundial, você tem a perspectiva de longe em Libertadores e Copa do Brasil. Já lembrou a sequência pesada. Então é justamente nesse cenário. Mantém um time extremamente forte e só reforçar. Lamentar que os torcedores do Botafogo não vão poder ver o time em casa. Será que vai ter uma caravana? Mesmo que tenha ainda, eu admito que isso me frustra, assim, porque para mim o futebol, acima de tudo, é para as pessoas, né? Para a torcida. Então, esse momento, de repente, você recebeu o Flamengo na tua casa, um momento tão especial e não vai acontecer. Antes de falar do Vasco... O Flamengo tem 25 jogos na temporada, fará o 26º hoje. É muita coisa. É muita 25, coisa. Você vê, ele falou que o Bahia tem 32. É porque o Bahia jogou a fase inicial da Libertadores, o Bahia tem Copa do Nordeste. Essa é a diferença. Acho que Bahia e Corinthians são os times que mais atuaram da Série A em 2020. O Corinthians também jogou a pré lá. A pré também. Da Libertadores. Antes de falar do Vasco, tem Operário e Vasco, também pela Copa do Brasil. Eu fiquei pensando agora há pouco.
A impressão que eu tenho é que os caras pensaram assim, rapaz, onde nós vamos enfiar essa rodada da Copa do Brasil? Não parece meio assim? Que ela é jogada assim no meio de um monte de coisa? Total. Que tá todo mundo preocupado, vai jogar a Copa do Brasil, você vê quase todos os times poupando e tal, porque fim de semana já tem brasileiro, aí terça, quarta e quinta já tem Libertadores, Sul-Americana. Parece que foi jogado assim, é tanta competição que... O Corinthians tem 30 jogos. 30 negócio jogos, maluco, né? Mais ou menos só. Enfim, também pela Copa do Brasil tem Operário Brasileiro e da Copa do Brasil. Bom, então o Botafogo vendeu lá, ganhou uma grana e tal, e o jogo vai ser no Maranhão. Imagino que a torcida lá na Paraíba não deve ter gostado muito, Nem né? um pouco. Nem um pouco. Eu não gostaria se eu fosse torcedor do Botafogo. Mas temos a provável escalação do Flamengo, é isso? Vamos colocar na tela. Já está. Felipe Luiz com o Matheus. Tem alguns que nem viajaram, né? Arrascaeta, o Pedro também não viajou. Tá aí, ó, o provável Flamengo com o Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Plata ou Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique, com a opção do Juninho, Eugênio Leão. Vai mesclando, né? Como todo mundo tem feito. Exato. Tira um daqui, coloca outro ali e vai mantendo uma base. O Flamengo tem um elenco muito forte, então ele pode abrir mão de jogadores importantes para colocar outros que nem sempre são exatamente no mesmo nível, mas que estão trabalhados. O Flamengo conseguiu fazer, né? O Felipe Luiz, desde que chegou ao clube ano passado, e pelo que tem feito, fez durante pré-temporada, campeonato estadual, um trabalho para que todos entendam o respectivo papel dentro do time. O que fazer com a bola, sem a bola. Então é um time hoje que está preparado, que tem filosofia de jogo, que tem ideia e que os jogadores sabem executar. Então, quando precisa colocar uma reserva, porque tem que poupar jogadores pensando na sequência da temporada, ele pode fazer isso sem, meu Deus do céu, o que esse cara vai me entregar aqui? Ele sabe que o reserva vai entregar X. Pode não ser o X mais 10 do titular, mas o reserva vai entregar. Por exemplo, o Plata jogando no lugar, eventualmente, do Arrascaeta. Não tem exatamente as características do Arrascaeta, mas é um jogador que já mostrou que pode ser eficiente naquela função. Pois é, nação flamenguista. O Flamengo entrando em campo logo mais aí contra o Botafogo da Paraíba, né? Jogo esse decisivo pela Copa do Brasil. A mídia discutindo alguns desfalques, né? Na verdade, o Flamengo vai poupar alguns jogadores, né? De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Alexandro e eu não tô lembrado aqui o outro, né? E Rossi, né? Sequer viajaram para esse jogo, né? Mas quando você olha para o papel e vê o time do Flamengo, pessoal, sem sombra de dúvida, você sabe que o Flamengo tem condição de entrar em campo, fazer um grande jogo e sair com a boa vitória já definindo, quem sabe, né, até a sua classificação. Mas também não vamos colocar o Flamengo já como já ganhou. O jogador também não pode achar isso, né? Tem um melhor elenco, tem um melhor treinador, tem. Tá no melhor momento, joga o melhor futebol, ok. Só que tem que demonstrar isso dentro de campo, né? Dentro de campo, aí sim, demonstrar, né? Por que é favorito, por que joga o melhor futebol, por que tem os melhores jogadores, né? Só ter um melhor jogador não quer dizer que você vai chegar dentro de campo e vai passar por cima dos seus adversários, né? Tomara que aquele exemplo que o Flamengo sofreu contra o Central Córdoba tenha servido de lição, né? O Flamengo foi desse jeito contra o Central Córdoba. Achou que ia ganhar o jogo a qualquer momento. O Central Córdoba não oferecia dificuldade para o Flamengo, principalmente jogando no Maracanã. E o que a gente viu foi outra coisa totalmente diferente. O Central Córdoba conseguiu fazer os gols. O Flamengo não fez os gols, passou por maus bocados. E hoje se encontra numa situação complicada na Libertadores, né? Claro, tem Botafogo hoje, depois vai ter o Cruzeiro e depois vai ter o jogo contra o Central Córdoba, né? O Flamengo podendo ganhar do Central Córdoba, né? Para recuperar os pontos perdidos. Como eu disse, tem elenco, tem um treinador, tem jogadores qualificados, mesmo se não for os titular, para fazer um bom jogo, né? Contra o Botafogo da Paraíba e trazer um bom resultado, né? Mas o foco total, o torcedor flamenguista está aguardando, ansioso, é o jogo contra o Central Córdoba, pessoal. O jogo do Central Córdoba pode definir a situação do Flamengo durante
esse ano na Libertadores, né? Se o Flamengo perder, tá fora. O Flamengo perder o jogo, tá fora. Se empatar, depende de alguns resultados. E se vencer, volta bem na fita para decidir em casa com mais 2 jogos pela Libertadores, né? Mas eu creio e confio na vitória do Flamengo lá contra o Central Córdoba. O Central Córdoba não é um time de tradição, inclusive vai jogar em outro estádio, mas não podemos pular etapas. Vamos pensar no jogo de hoje contra o Botafogo, para depois pensar no Cruzeiro e depois pensar no Central Córdoba, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.